A constelação de Órion é a mais brilhante no céu. Órion permanece visível durante os meses de inverno, quando a noite é mais longa. Isso a torna a constelação mais reconhecível para quase todos no mundo. A maioria das estrelas não parece se mover muito ou mudar a posição no céu. Isso não ocorre por as estrelas serem estáticas. É porque nosso Sol está se movendo com elas a cerca de 777 mil km por hora. É um grande desfile orbitando juntos ao redor da Via Láctea. As 3 estrelas que formam o asterismo, ou imagem estelar, conhecidas popularmente no Brasil como Três Marias, do cinturão de Órion, aparecem na mesma posição há muitos milhares de anos. Existe uma teoria de que os antigos egípcios usaram as estrelas do cinturão de Órion como modelo para a localização das 3 pirâmides de Gizé. A estrela mais brilhante do cinturão de Órion é a do meio, chamada Alnilam. É aí que a grande pirâmide de Quéops, com 147 metros de altura, foi colocada. No lado oeste de Quéops e em alinhamento preciso, fica a pirâmide de Khephren, com 144 metros de altura. É exatamente onde a estrela Alnitak está diretamente alinhada com a estrela brilhante do meio do cinturão. Ao lado leste de Khephren, onde está a estrela mais fraca do cinturão de Órion, Mintaka, ligeiramente desalinhada com as outras 2 estrelas, fica a maior pirâmide das 3. A pirâmide de Miquerinos tem 65 metros de altura e fica um pouco fora da linha das outras 2 pirâmides. Esse exemplo serve para ilustrar o profundo impacto que a constelação de Órion teve na história humana. A figura de tamanho heróico de Órion inspirou os antigos gregos a criar uma história semelhante a uma tapeçaria. Envolve outras 6 constelações espalhadas pelo céu de inverno, primavera e verão. Vamos ver o que essa história nos diz. Órion é retratado como um caçador. Naquela época, a caça era muito importante. Os caçadores forneciam comida. Portanto, há muito ligado a essa constelação, toda a cadeia alimentar, na verdade. No céu, Órion está em combate com a constelação de Taurus, o touro. Exceto que Taurus não é realmente um touro, é um auroque, um ancestral do gado já extinto, que era abundante na Europa. Com 1,80 m de altura até o ombro, chifres longos e pontiagudos, os auroques eram criaturas poderosas e temíveis. Há uma caverna na Espanha que está repleta de lindas pinturas de auroques. Essas imagens datam de 15 mil anos atrás, requintadamente desenhadas com tintas que não desbotaram ao longo de 150 séculos. As protuberâncias na rocha destacam-se em 3 dimensões, como os músculos do ombro dos auroques. A constelação de Taurus, o auroque, também está na caverna, com os famosos aglomerados de estrelas, as Pleiades nas costas e as Íades no focinho. A internet tem um emocionante tour virtual por essa caverna dos touros cheia de auroques. Talvez ela devesse ser renomeada como a Caverna dos Auroques. Recentemente, o DNA completo de um auroque foi recuperado de um esqueleto bem preservado. E os cientistas esperam devolver esses animais à existência. Boa sorte e votos de sucesso para essa tentativa de reviver uma espécie extinta. Aldebaran é a estrela gigante vermelha brilhante que marca o olho de Taurus. Os touros, quando zangados, sempre ficam com esse olhar de sangue no olho. Isso não faz você se perguntar por que o alvo em um alvo de dardos ou tiro com arco é sempre vermelho? Rastejando atrás de Órion está Leo, o leão. Os leões não viviam apenas na África em tempos passados. A Caverna dos Touros, na Espanha, tem uma pintura de Leo, o leão. Sim, essas pessoas pré-históricas estavam desenhando as constelações do zodíaco. Isso é outra história, para outra hora. Órion se livra do touro e do leão. E aí, a história fica interessante. Órion afirma em seu momento de triunfo: posso derrotar qualquer animal que eu quiser. A ostentação de Órion se torna o centro desse drama do céu quando Gaia, ou Terra, decide se envolver. As palavras de Órion ressoaram em todo o mundo. Isso pode ser na época da pré-história em que a civilização estava mudando de uma sociedade tribal de caçadores-coletores nômades para uma sociedade agrária. Esses últimos desenvolveram aldeias e cidades há 12 mil anos. A população humana estava aumentando e o suprimento de alimentos estava diminuindo. Algo tinha que ser feito quanto a Órion e todos os caçadores, ou o desenvolvimento social seria frustrado. Agora, insira Gaia nessa história, mas não no céu. Não há constelação de Gaia no céu. Gaia é a Terra. Nascida sem pais diretamente do caos elemental, Gaia era a personificação feminina do nosso planeta, e a própria palavra significa solo. Vocês, amigos incríveis, podem estar interessados em uma teoria científica moderna que também personifica a Terra como um organismo vivo. Chama-se Teoria de Gaia. Apareceu pela primeira vez na década de 1970.
A teoria de Gaia apresenta a Terra como uma biosfera, como se estivesse viva. A teoria afirma que todos os componentes do planeta trabalham juntos como um sistema dinâmico totalmente interconectado. Isso é chamado de simbiose ou sinergia. Juntos, eles produzem as condições ideais para a vida. A vida se adapta para regular a atmosfera em 21% de oxigênio, a salinidade dos oceanos em um máximo de 24,7% e as temperaturas planetárias em 14 graus Celsius. Para ilustrar como a vida se adapta para manter o controle das mudanças nas temperaturas planetárias, os autores da teoria de Gaia criaram o planeta fictício Daisy World. Daisy World é completamente coberto por margaridas brancas e pretas. Quando o sol fica muito quente, as margaridas pretas começam a desaparecer, enquanto as brancas aumentam em população. A brancura dessas flores reflete a luz do sol e o planeta esfria. Se o sol não estiver quente o suficiente, as margaridas brancas reduzem sua população e o número de margaridas pretas cresce. As flores negras absorvem a luz do sol e o planeta se aquece. Isso é Gaia trabalhando. É basicamente o mesmo princípio que criou o oxigênio e produziu a camada de ozônio na atmosfera. Essa camada ajuda a bloquear a luz ultravioleta nociva do sol. Os cientistas demoraram a aceitar a teoria de Gaia por causa da falta de evidências convincentes. Mas hoje em dia, temos supercomputadores de inteligência artificial de autoaprendizagem. Eles podem tornar possível a integração dos sistemas biológicos e geológicos da Terra. Dessa forma, podemos ter uma visão clara de como o planeta funciona como uma biosfera autossustentável. Isso não seria o máximo? Agora, podemos voltar à história de Orion e ver como Gaia cuidou do problema que a ostentação de Orion criou para o planeta. Obviamente, Gaia não poderia enviar animais mais ferozes do que um leão ou um auroque para subjugar Orion. Então Gaia apelou para os pequenos. Ela escolheu um escorpião venenoso para fazer o trabalho, e ele fez o trabalho. No verão, a constelação de Escórpios, o escorpião rasteja quase na mesma latitude do pé de Orion. O escorpião pode ser um pequeno animal da mesma família de aracnídeos, como aranhas e carrapatos. Mas no céu, Escórpios é a 33ª maior dentre 88 constelações. Existe uma regra geral de que quanto maior for uma constelação, mais tempo atrás ela foi criada pelos primeiros observadores de estrelas. Eles puderam escolher as estrelas. Cavalo lerdo bebe água suja. E assim, fizeram constelações grandes primeiro e pequenas depois. Se você fosse o primeiro da fila em um buffet, não pegaria grandes porções e deixaria o fim da fila ficar com as sobras? Pense em um bolo de chocolate. Eu vou pegar um pedacinho. Só que não. Nessa história de Orion, temos uma coleção de grandes constelações notáveis, como Leão, Touro, Órion e Escorpião, o que confirma o quanto essa história é antiga. 3 constelações menores, Lebre, Cão Maior e Cão Menor, os 2 cães de caça de Orion, completam a tapeçaria de estrelas de Orion e adicionam uma subtrama interessante. O que temos então é uma fábula de 2 visões de mundo ou cosmologias diferentes, a de Gaia e a de Orion. Uma é feminina e a outra é classicamente masculina. Uma está comprometida em dominar o mundo natural. Esse é o arquétipo de Orion. A outra está comprometida com a sobrevivência do planeta sob quaisquer circunstâncias. Essa é Gaia. Os 2 podem parecer opostos, mas talvez devam ser complementares. Veja, Orion e o Escorpião estão em lados opostos do céu, um no inverno, o outro no verão. Eles agem como 2 polos, norte e sul, do mesmo ímã, nosso planeta. Isso é o que vemos acontecendo atualmente. A ciência e a tecnologia estão se tornando cada vez mais sensíveis ao ambiente natural. Miríades de satélites estão monitorando a biosfera da Terra. Gaia e Orion estão começando a trabalhar juntos, o que os antigos gregos chamavam de kalokagatia ou harmonia. Isso é o que chamamos sinergia e simbiose nos dias de hoje. Vamos manter essa sinergia forte.